Acho que a primeira coisa importante, talvez, que eu gostaria de convidar, né, e que imagino que vocês já tenham feito, foi assistir esse vídeo que eu escolhi para a gente, de alguma maneira, introduzir um caso e pensar um pouco essa dimensão, né, do cotidiano, e de dimensões que atravessam a unidade escolar. O vídeo é um trecho do primeiro episódio, da série, Segunda Chamada. Talvez vocês podem ter acompanhado, né, essa série, né, e foi exibida na TV aberta ainda, né, num período anterior à pandemia, se eu não me engano foi em 2019. E, eh, nesse trecho específico, esse é um trecho que acontece numa escola, eh, de uma unidade básica, né, uma escola, em que, no período da noite funciona, salas de EJA, e as pessoas de alguma maneira, então, estão ali reunidas, pra conseguir concluir as etapas importantes do ensino básico e etapas importantes do ensino médio, que não foi possível que elas concluíssem durante a idade, né, os períodos geracionais que de alguma maneira são pensados para que, esses processos educacionais ocorram. É uma escola, né, que fica, num bairro de periferia de São Paulo. E na cena, especificamente, a gente tem a personagem que é uma aluna travesti, cujo nome é Natasha. Ela, então, tenta usar o banheiro masculino e é agredida, né, por isso. Com medo de voltar ao banheiro masculino, a Natasha, então, resolve tentar usar o banheiro feminino. E ao entrar no banheiro, ela é impedida por uma outra aluna que a chama, por um nome masculino, que não é seu nome social e que ela então não aceita, mais, esse nome. A chama então por esse nome e diz que ela não podia usar aquele banheiro. Enfim, vocês assistiram a cena e vocês percebem então como é que essa cena é uma cena que vai evoluindo, né, para uma grande crise, porque de alguma maneira a Natasha, a personagem, ela precisa de fato usar o banheiro. A professora, que é a professora, né, protagonista da série, tenta ajudá-la e com isso, né, ela acaba então, não conseguindo usar o banheiro e faz, né, a sua necessidade, no corredor mesmo da escola, né, ela faz xixi no corredor da escola. Isso, impulsiona a professora, que está sendo interpretada pela atriz Deborah Bloch, a introduzir na aula, o tema, pra tentar de alguma maneira fazer com que, haja uma possibilidade, né, para que a Natasha consiga usar o banheiro feminino. Esse é então o contexto geral, e eu achei que esse era um contexto muito interessante para a gente pensar, porque a gente está vivendo um momento em que essa discussão, né, específica, sobre a arquitetura da escola e como é que a arquitetura da escola, de alguma maneira, né, constitui alguns lugares, de conflito e que consequentemente também, né, são lugares mediados pela ideia de poder e pelo modo como esses sujeitos sociais têm as suas posições sociais reconhecidas. A gente pode
pensar consequentemente, né, e necessariamente que a escola é um lugar muito importante e é um lugar privilegiado onde essas questões estão acontecendo o tempo todo, né. Então a gente está falando, na verdade, de uma, questão totalmente cotidiana e que a gente poderia encarar, na verdade, como uma questão muito natural, que é alguém que está no ambiente escolar, né, que é estudante e que durante aquele período, então, depende dos equipamentos e da estrutura que a escola oferece, né, para poder, então, estudar, e a gente está falando sobre alguém que não pode, ter, parte ou talvez uma necessidade muito importante, suprida ou reconhecida. E aí, na verdade, né, eu achei que valia a pena a gente recuperar esse caso, eh, não apenas para a gente falar das questões relacionadas à identidade de gênero ou mesmo a questão racial, a gente vai ter uma aula super boa sobre isso mais à frente, mas fundamentalmente porque olhar para o uso do banheiro e quais são as legitimidades e a ilegitimidade que isso constitui, de alguma maneira nos ajuda a entender como é que se constrói a ideia de direitos humanos e, fundamentalmente, a ideia de humanidade. Pensar quem pode e quem não pode usar um banheiro como um ato natural e que muitas vezes acontece sem qualquer alarde ou o percebimento, né, de um grupo maior de pessoas, é pensar fundamentalmente ou olhar de alguma maneira para quem pode ter a sua humanidade responsável e reconhecida. E aí eu acho que a proposta um pouco, trazendo esse caso, é a gente falar sobre violência ética e sobre ética da responsabilização. 2 temas que eu entendo que são centrais para a gente discutir juntos quando a gente está pensando o tema do respeito mútuo dentro da escola.